Parecia um dia tranquilo na cidade quando de repente no meio de uma escavação arqueológica acontece uma explosão e acabam saindo alguns feixes de luz dessa explosão, e um desses feixes vai parar na casa do nosso protagonista, Yun-fan, que está muito animado porque vai lançar sua primeira história em quadrinhos, mas de repente esse feixe entra no quarto dele e acaba sugando ele, levando ele para outro lugar. Então assim que ele chega nesse outro lugar, ele acredita que está tendo apenas alucinações porque está muito tempo sem dormir, e ele diz que achou incrível seu novo visual e chega na conclusão estranha de que viajou no tempo, mas então enquanto explorava esse mundo, de repente ele é atacado por um minotauro, e ele diz que já está sem força e quando ele estava prestes a ser derrotado, de repente um guerreiro estranho acaba salvando ele. E enquanto esse guerreiro continua lutando contra o minotauro, ele aproveita e foge porque ele diz que não faz ideia do que está acontecendo, mas de repente uma espada acaba aparecendo em sua mão, então ele fica muito confiante e diz que agora vai revidar porque ele é o protagonista, e de uma maneira bem engraçada ele acaba caindo e acidentalmente acaba matando o minotauro. Então após isso ele acaba voltando ao mundo real, mas ele percebe que está no meio da rua, então ele pensa que isso tudo não se passou de um sonho, mas então ele acaba vendo uma besta divina que se chama Jerome. Então depois desse dia maluco ele acaba levando ele para casa, mas ele diz que não acredita que essa coisinha seja uma besta divina, então Jerome revela que foi ele que deu a espada a ele. E ele diz que a espada é Excalibur e ele é o escolhido. E ele também tem o poder de ver todos os monstros que escaparam da explosão. E ele tem a missão de derrotar todos os monstros que escaparem por essa fenda que foi criada. E o Proto também recebe um conjunto de regras que ele deve seguir. Então corta a cena onde Hang acaba descobrindo que o novato acabou derrotando o Minotauro. E o mundo dos caçadores entra em pânico e ele tenta descobrir quem é esse novato, que acabou sendo o escolhido, que acabou recebendo o pseudônimo de Knight Sword. E Yun-fan acaba atraindo muita atenção indesejada dos seus colegas caçadores por conta do seu comportamento estranho. E por conta disso ele já entrou na lista de procurados porque ele já infringiu várias das regras da instituição. Então por isso ele foi chamado até o conselho da instituição. Então os conselheiros verificam sua identidade e não acreditam que Jerome seja uma besta divina, e acabam zombando de Yun-fan. Após isso ele decide dar uma olhada no continente que ele está, que é o Sul, que faz parte dos 4 continentes. E são divididos em 3 mundos, e após isso ele vai até o templo de Skeleton Jane. E lá ele acaba chamando a atenção de alguns guerreiros que acham que ele não é isso tudo, e que ele não pode nem ser comparado ao que a guerreira Skeleton Jane foi algum dia. Então esse mesmo guerreiro decide levar ele até um local especial para testar a sua força. Já lá, Hang Lu diz para ele que nem todos os escolhidos são capazes de terminar a prova, e os poucos escolhidos que conseguem completar têm o seu poder avaliado pelas luzes da sabedoria. A luz de ouro significa que você é o mais forte, e a luz branca significa que você é o mais fraco, e apenas Jane foi capaz de conseguir o ouro. E Yun-fan diz que quer fugir porque ele não quer participar de toda essa maluquice, mas de toda maneira ele acaba indo e acaba acertando a pedra de uma maneira bem engraçada e acaba caindo no chão, que faz com que os guerreiros riem da cara dele, mas como ele é o protagonista ele acaba conseguindo rachar essa pedra com o poder de Excalibur. Após isso o diretor Zen chega e Yun-fan fica tão assustado que acaba derrubando a espada, e ele diz que ninguém jamais foi capaz de quebrar essa pedra, então Yun-fan vai ser um grande guerreiro. Enquanto isso, sem nenhum dos dois perceber, uma sombra acaba entrando dentro da espada, então Yun-fan pega a espada e Zen dá uma missão para ele de explorar o que foi que aconteceu dentro da escavação para causar a explosão. E Yun-fan acaba descobrindo que outra espada também acabou saindo da explosão, e por algum motivo ele acredita que foi ela que acabou causando essa explosão. E Jerome diz que ele é um sem noção que não sabe de nada, e enquanto isso o irmão de Hang acaba ativando o poder da espada. E após isso uma grande luz verde brilhante acaba saindo da espada causando um grande distúrbio no mundo. E de repente um caranguejo gigante surge e acaba atacando o Prota, mas Yun-fan corta sua pata com apenas um golpe que faz ele fugir. Ele até persegue o monstro para tentar derrotá-lo, mas Excalibur acaba quebrando no meio, mas por ironia do destino ele acaba sendo salvo por Skeleton Jane. Após tudo isso, Jerome está muito bravo com ele porque ele é muito fraco, e ele diz que está decepcionado, ele pensava que Yun-fan era bem mais poderoso. Após tudo isso e a espada quebrar, ele decide que vai desistir, mas de repente então uma luz surge e acaba consertando a espada. Jerome fica muito surpreso com aquela luz e quer saber de onde ela veio, porque ele diz que apenas alguém com grande poder pode consertar ela. Então a cena corta para Hank, que diz que a antiga espada com a luz verde foi a responsável por abrir o portal. Então ele decide ir atrás dessa espada e desvendar os segredos da antiga cidade de Kamburg. Então após isso a cena volta para Yun-fan, que está muito alegre pensando que a espada foi consertada porque ele é o escolhido, e por conta disso ele diz que vai voltar a ser um caçador. E ele está se achando tanto que ele pensa que tem caçadores apenas para guardar e cuidar dele por conta que ele é o salvador. Mas enquanto isso Jerome ainda está tentando deduzir de onde veio essa luz. Então no dia seguinte Hang acaba descobrindo que foi seu irmão responsável por causar a explosão com a espada. Após fazer uma experiência
experimento com ela. Então de repente chega mais mensagem no seu celular dizendo que o Fan conseguiu completar mais missões, o que deixa ele mais curioso ainda. E após isso ele decide se mudar para o prédio de um Fan para continuar as suas investigações. E assim que ele chega lá, Jerome acaba derrubando a areia da sua caixa no rosto dele. Mas Hang está decidido em conhecer um Fan porque ele acredita que ele tem um grande poder. Ele quer que eles caçem juntos o grande vento demoníaco. Então Yufan vai até a casa de Hang para pedir desculpas a ele. E Jerome acha muito estranho um cara como ele morar num prédio todo acabado desses. E ele se lembra que Hang foi aquele guerreiro misterioso que acabou salvando ele. Então Hang explica para Yufan que quando um desses demônios morre, eles acabam liberando uma pedra com grande quantidade de poder. Hang dá a pedra que o Minotauro acabou deixando quando foi derrotado por Yufan, mas ele decide deixar ela com Hang, já que foi os dois que derrotaram o Minotauro juntos. Então após isso eles voltam ao continente e todos ficam surpresos ao descobrir que Hang é amigo de Yufan. Mas Yufan, como não entende muito bem nessas coisas, acaba tentando vender a pedra, mas Hang acaba impedindo ele. Então após isso eles se metem numa pequena confusão, já que um cliente mal encarado acaba batendo no dono da loja. E Yufan diz que ele deve pedir desculpas porque todos os seres são iguais. Então depois de todas essas palavras de incentivo, Hang acaba se inspirando e criando uma organização no mundo real para combater a fome. Mas Jerome diz que não acredita nas intenções de Hang, porque ele acha que ninguém é capaz de aguentar Yufan por um dia inteiro. Mas de repente, enquanto eles conversavam, um portal acaba se abrindo e um dos chamados ventos demoníacos acabam aparecendo, e os dois já se preparam para a batalha. O demônio parte para atacar os dois e acaba prendendo eles dentro de um tornado, mas então Yufan acaba jogando Jerome no demônio e acaba libertando eles. Então depois desse ataque maluco, Jerome acaba desmaiando. Então Hang apresenta um plano que eles devem atacar simultaneamente o demônio, mas então de repente quando os dois atacaram, o demônio acaba entrando no subsolo. Então Hang diz para Yuan ter muito cuidado que o demônio pode atacar a qualquer momento. Então de repente ele acaba saindo debaixo da terra e atacando os dois e quase acerta Yufan. Então Yufan acaba zombando de Hang e diz que ele é muito fraco e não vai seguir o plano dele. Então para levantar mais ainda o ego de Yufan, ele acaba mesmo derrotando o monstro. Então Hang mostra todo o seu poder destrutivo, dando um golpe final no monstro. Então após a batalha, Yufan começa a praticar todas suas habilidades de espadachim, após Hang ter dado um livro a ele. Então após isso, todo mundo desse núcleo de caçadores fica muito surpreso ao descobrir que Yufan se juntou a Hang, por conta que Hang disse que não queria fazer parceria com ninguém, já tinha recusado a proposta de mais de 1000 caçadores. Então após isso corta para Yufan novamente, e ele está fazendo suas histórias em quadrinhos, usando como base o novo mundo que ele acabou descobrindo. E para a alegria dele, a história acabou se tornando um sucesso instantâneo, e o editor dele pede para ele escrever outra história imediatamente. Então ele decide escrever uma história sobre Skeleton Jane, e o nome verdadeiro dela é Kim. E no outro dia, quando ele estava indo entregar comida, ele ouve uma garota no beco pedindo ajuda, então decide ajudar. Porém isso tudo não se passava de uma cena de um filme que eles estavam gravando, e quem está estrelando o filme é Kim, e ela até oferece alguma comida para ele, e eles começam a conversar. E de repente outro caçador aparece e diz para ele sair de perto dela, por conta que ela é a garota dele, mas de repente enquanto eles conversavam, um portal acaba aparecendo. Então outro vento demoníaco de 5 estrelas acaba aparecendo, mas então Yufan, sem nenhuma estratégia, acaba atacando o monstro precipitadamente e acaba sendo derrotado. E o demônio já ia finalizar Yufan, e por algum motivo Jerome estava alegre porque seu plano ia dar certo. Mas então Kim se transforma em Skeleton Jane e acaba enfrentando o demônio, fazendo o plano de Jerome não dar certo. Mas mesmo ela usando seu ataque mais poderoso, o monstro não sofre quase nenhum dano. Mas então do nada a espada de Yufan começa a brilhar e ataca Kim, e ela acaba tendo que aprisionar ele enquanto ela termina de lutar contra o demônio. Mas então ela consegue derrotar o demônio usando um ataque especial, porém o seu núcleo não aparece. E Yufan acaba descobrindo que Kim na verdade é Skeleton Jane. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixe seu like e espere a parte 2 que já está sendo produzida. Muito obrigado e até a próxima.